Pessoal, vamos lá? Se você quiser acompanhar, eu queria que você prestasse muita atenção nessa pregação, porque essa pregação ela vai falar muito ao seu coração, porque ela vai falar o que você tem que fazer enquanto crente e também o que a igreja tem que fazer enquanto igreja cristã. Então essa pregação ela tanto vai servir para nós cristãos de forma ímpar, de forma singular, para o nosso ministério, para a nossa vida, como também vai servir para os pastores, para os líderes evangélicos que são líderes de igreja, para que eles entendam qual que é o papel importante, qual que é o papel da igreja, qual que é o papel da igreja aqui na terra, o que uma igreja tem que fazer. Então, preste muita atenção, venha comigo aqui nessa mensagem, venha comigo que você vai ficar maravilhado. Lucas, no capítulo 15, no versículo 8, conta uma história, uma parábola que Jesus fala da dracma perdida. Então dracma você pode considerar que era uma moeda, era um dinheiro, tá? Então fala assim, ó: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pessoal, vamos fazer uma análise muito profunda. Qual que é o papel da igreja evangélica enquanto representante de Cristo, enquanto representante de Jesus? E qual que é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto crentes? Qual que é o nosso papel e qual que é o papel da igreja? Muitas pessoas, elas buscam a igreja para procurar a solução dos seus problemas. Isso não é errado. Eu quero dizer para você que isso não é errado. Tanto não é errado que Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele começa operando milagres de cura, ele começa operando milagres de ajuda, ele começa a ajudar as pessoas. Então ele abre os olhos aos cegos, ele faz os aleijados ficarem curados e andarem. Jesus ele faz com que todo tipo de enfermidade, ainda pessoas que estavam demoniadas são libertas. Então Jesus ele começa o seu ministério de certa forma mostrando que é realmente importante o bem-estar das pessoas. Isso é muito importante. Mas o foco central de Jesus não era o bem-estar. O foco central de Jesus era o plano de salvação. O foco central de Jesus era pregar que a condição do homem, levar uma vida digna aqui na terra e conquistar a vida eterna. Que através das ações do homem, o homem pode realmente conquistar o céu, alcançar a salvação. Eu sei que existem algumas confusões teológicas que precisam ser esclarecidas. Precisam ser esclarecidas para que você, pastor, para que você, crente, você, enquanto ovelha, você entenda como Deus ele é muito complexo, ele é muito completo, e às vezes as pessoas elas não entendem e nas suas teologias elas diminuem a ação de Deus. Por exemplo, é bem da verdade que tem igrejas que focam apenas o cristianismo para ajudar os seus problemas. Então, eles dizem que o cristianismo é a solução de todo o problema que você tem, quer seja da ordem financeira, da ordem matrimonial, da ordem física. Então, as pessoas focam muito o bem-estar. E existem igrejas realmente que focam muito o bem-estar. Muito bem-estar é a chamada teologia da prosperidade e que não dão nenhuma, ou se dão pouca ênfase ao plano de salvação. E essas pessoas, essas igrejas, elas passam a serem criticadas por aquelas que pregam o plano da salvação. E do outro lado, lá na outra linha, na outra extensão, tem aqueles que se contrapõem à teoria ou teologia da prosperidade e começam
a falar, olha, você tem que pensar que no mundo você vai passar por problemas, paciência, você vai ser perseguido, mas o que importa é que você vai ser salvo. Então aí puxa um extremo do outro lado, aí fica uma briga de cordas, uma briga, sabe aquele cabo de força? Um puxa de um lado e outro puxa do outro lado. Já que você fala só de salvação, nós vamos mostrar que Deus vem para mudar a história do ser humano e para trazer bem-estar. Aí puxa a teologia da prosperidade para cá. O outro, não, já que vocês pensam só em prosperidade, nós vamos negar a teologia da prosperidade e nós vamos puxar aqui o cabo aqui para o nosso lado, dizendo que o que importa é a salvação. Eu quero dizer que essas ambas teologias estão certas e ao mesmo tempo estão erradas. Mas como que alguém pode estar certo e pode estar errado? Porque às vezes você está parcialmente certo e parcialmente errado. Porque se você escolher um lado, você começa a diminuir o tamanho e a ação de Deus sobre o ser humano. É óbvio que Jesus veio aqui pregar o evangelho, é óbvio que Jesus veio aqui mostrar o plano de salvação, é óbvio que Jesus veio aqui dizer para nós, olha, vocês podem ser salvos sim, o céu foi feito para vocês, mas também Jesus se preocupou com a necessidade de cada pessoa, tanto que Jesus ele vem curando, ele vem salvando, ele vem libertando, porque é muito, sabe, vamos olhar para os lados, não vamos ser extremistas, vamos ficar no meio termos, ou vamos entender que Deus ele é muito completo, e Deus nos ama a tal ponto de querer dar o melhor para nós. Eu vou defender esse lado aqui, que fala do bem-estar, porque a Bíblia diz, Jesus falou assim, olha, qual de vós que se precisar de um pão pedindo, o Pai vai lhe dar uma pedra, o peixe, o escorpião, né? Qual de vós? Então Deus ele quer ver o bem de vocês, né? Pedi, batei, pedi vos será dado, grande medida recalcada, sacudida e transbordante, boa medida, né? Vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, realmente Deus se importa sim com o bem-estar de seus filhos, porque Ele é Pai. Mas também não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí vamos defender o outro lado também. Não adianta a pessoa só focar no dinheiro, do bem-estar, e não entender que no mundo você vai passar por aflições sim, mas você vai vencer essas aflições. Então, o que eu quero falar para você é que Deus ele é muito grande, Deus é muito completo. Deus ele chega a ser até complexo. Então você precisa entender que todo mundo está certo. Deus realmente ele opera milagres de prosperidade sim. Porque essa semana uma pessoa ela me criticou porque eu falei que Deus ele quer o teu melhor. E a pessoa falou assim, não, isso é uma teologia do neopentecostalismo, onde você tem que enfatizar a salvação. E aí ele citou até o livro O Peregrino, do John Bunyan, do qual eu sou um estudioso. Eu escrevo os comentários do livro do John Bunyan. O que eu quero falar para você, e para aquela pessoa, não sei se ele vai me ouvir essa live, mas fica esse recado para todos nós, querido, é muito difícil você chegar para uma pessoa, para uma mulher viúva, por exemplo, cujos filhos estão sendo levados como escravos, você chegar para uma mulher e falar, olha, é assim mesmo, deixa seus filhos serem levados como escravos, porque Deus não quer saber de prosperidade. É muito difícil. Às vezes, como homem de Deus, você precisa orar e pedir um milagre para Deus, para que multiplique na vida financeira daquela viúva, para que ela possa suprir as necessidades financeiras da sua família, e que seus filhos não sejam levados como escravos. Eliseu fez isso. E Eliseu aprendeu bem com Elias, porque também é muito difícil você chegar para uma viúva que não tem na sua casa uma cesta básica, cujo aluguel está atrasado. Vamos trazer para os dias atuais, a pessoa está com o aluguel atrasado, não tem uma cesta básica, seu filho está chorando por um leite, secou o peito, irmão, e você tem que comprar o leite, e você não tem dinheiro. É muito fácil, quando você está estabilizado financeiramente, falar para a viúva, olha, se preocupa não, o que importa é que se você morrer, teu filho morrer, você vai alcançar a vida eterna. Que legal, Jesus vai dar a vida eterna. É muito fácil, mas só quem é mãe verdadeiramente sabe a dor de ver um filho passando necessidade. Elias
passou por uma situação igual e chegou para a viúva e falou: olha, viúva, se você desenvolver fé, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na tua botija, porque Deus, ele é um Deus de prosperidade. Sim, Deus é completo, Deus é Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Deus que provê. Então, querido, é muito fácil quando você tem as suas contas pagas, quando você está tudo legal, e você olhar para as pessoas com dificuldades e falar assim: olha, tenha bom ânimo, você vai alcançar o céu. Isso é muito fácil. Mas não é assim que um pastor tem que pensar. Um pastor precisa levar o bem-estar para as pessoas. Jesus levava o bem-estar para as pessoas. Olha só o que Jesus fez no ministério dele. Jesus chegou curando, sabe, expulsando demônios que escravizavam pessoas. Jesus ajudava as pessoas. Jesus, ele se importou com a fome do povo. Ele orou para multiplicar o pão. Jesus multiplicou peixe. Jesus se preocupava sim com o bem-estar das ovelhas dele. Infelizmente, às vezes nós somos atacados porque nós pregamos que Deus se importa com o bem-estar. E aí alguns radicais falam que nós não podemos ter essa pregação, que nós temos que rever a nossa forma de pregar. Mas eu não posso rever a minha forma de pregar, porque eu tenho que fazer o que Jesus fez. E Jesus levou pão necessitado. Jesus orou por aquele que precisava. Então, enquanto pastor, eu tenho que dizer: calma, Deus, ele pode mudar sim a sua história. Agora, por outro lado também, querido, nós não podemos negar que existe céu e que existe inferno, e que as pessoas que não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Então o papel da igreja, sim, é pregar a palavra de Deus. Mas a igreja não pode apenas se preocupar apenas com a pregação da palavra, ela tem que levar comida ao faminto. E principalmente ela tem que buscar aquele que está perdido. Presta atenção, os fariseus daquela época, eles se comportavam como muito religiosos. E eles não queriam que Jesus falasse do bem-estar do povo, e nem que Jesus falasse do plano de salvação. Eles queriam que Jesus falasse deles, da conduta deles. Eles queriam ser ovacionados por Jesus. Eles pensavam: nossa, se Jesus realmente é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, se ele é o representante de Deus aqui na terra, ele devia ficar aplaudindo a gente pela nossa conduta enquanto fariseus, porque nós temos roupas de crente, nós nos vestimos como crente, nós somos bons em teologia, nós temos as escrituras de bate-pronto na nossa mente, nós temos nossos escribas, olha o nosso templo, a nossa igreja é bonita, olha só as pedras. E Jesus vem na contramão e fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra do templo de vocês, fariseus. Jesus veio mudar tudo, e ainda tem gente que quer viver como fariseu, ou pregando muito só sobre prosperidade, ou pregando muito só sobre salvação, quando na verdade você tem que ser completo, não seja um crente parcial. E Jesus aqui nesse capítulo 15 de Lucas, é muito forte. No capítulo 15 de Lucas a gente pode chamar de o capítulo perdido. É conhecido assim mesmo, tá? Pelos pais da fé. Por que o capítulo perdido? Porque é uma passagem que fala exatamente de perda, de pessoas que se perderam. Existem aqui 3 parábolas. Então Jesus ele vem falar: olha, daquela pessoa que está desviada, daquela pessoa que não tem o céu como salvação, ou que teve, mas se desviou do caminho. E Jesus então ele cita aqui três parábolas. Ele fala da parábola da ovelha, da parábola da dracma. Eu vou hoje me concentrar na dracma, e depois fala da parábola do filho pródigo. Por que ele usou três situações diferentes? Porque ele é completo. Enquanto ele falou da ovelha, ele quis dizer que a ovelha se perdeu no meio do caminho. A ovelha foi extraviada. A ovelha se perdeu. Então quer dizer que aqui cai um pouco aquela teologia de uma vez salvo, sempre salvo, porque você pode ser ovelha e num determinado momento, por alguma situação, você simplesmente se perde do caminho. E essa ovelha foi perdida, talvez por uma falta de pastoreio, por uma falta de cuidado. Essa ovelha se perdeu e ela está andando perdida por aí. A segunda parábola que ele fala da dracma. A dracma também foi perdida, mas foi perdida agora de uma forma acidental. Sem querer ela caiu, sem querer por um acidente, enquanto uma foi talvez por falta de cuidado, né? Representa as pessoas que se perdem por falta de cuidado e de zelo. Outras por algum descuido, a dracma caiu.
Ela caiu, foi talvez debaixo de um móvel, por isso a mulher não estava achando. E aí ela pega, acende a lanterna, a lâmpada, pega lá a sua luminária, acende lá azeite, não importa. Ela acende lá a candeia dela e começa a varrer e vai nos lugares mais escuros para achar aquela moeda. E depois também Jesus fala de um terceiro, de uma terceira história, uma terceira parábola, que ele fala aquela parábola linda do filho pródigo. Esse, enquanto os outros foram perdidos, a ovelha foi perdida de forma natural, o outro foi extraviado, por último vem um que se perde deliberadamente. Ele quis se perder, ele abandona a posição que ele tinha e ele prefere se perder. Ele se não foi perdido, ele se perdeu, ele deliberadamente, ele sai, quer conquistar o mundo, mas ele vê que o mundo não presta. Daí então Jesus, ele vem na contramão do farisaísmo, enquanto os fariseus estavam querendo que ele trouxesse um discurso a âmbito geral, a Israel, a nação, olha, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir vencer os romanos. De repente Jesus vem e fala assim, olha, a minha preocupação são com ovelhinhas de Israel que estão perdidas, são com pessoas que estão desviadas. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é sim levar comida ao faminto. O papel da igreja é levar comida ao faminto. O papel da igreja é sim buscar as ovelhas perdidas. Esse é o papel da igreja. E aí Jesus vem e fala assim, olha, é possível as pessoas serem salvas através da sua conduta. Aí nós vamos agora abrir um aspas aqui, um parênteses, para a gente pensar algo que poderoso. Como assim da sua conduta? Aí alguém vai dizer assim, mas eu sou salvo pela minha conduta, eu sou salvo pelas minhas obras? Eu sempre aprendi desde pequeno que as obras não salvam, que eu sou salvo pela graça, que quando eu aceito Jesus, imediatamente eu sou salvo. Eu quero dizer para você que isso também é uma verdade, mas é uma verdade falseada, é uma meia verdade. Você é salvo sim pelas obras que você faz enquanto cristão verdadeiramente, porque ninguém pode dizer que é cristão, um seguidor de Cristo, se ele não fizer a obra que Cristo faz. Não existe cristianismo sem obra, não existe fé sem obra. A fé, o cristianismo, ele é alardeado de ações para o próximo, de amor ao próximo. Não existe cristianismo sem se preocupar com as pessoas que estão morrendo de fome. Não existe cristianismo sem se preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno. Não existe cristianismo mentindo, adulterando. Não existe cristianismo de pecado. O cristianismo, ele é um padrão de vida. Quando uma pessoa aceita Jesus, muitos pensam que é uma palavra mágica. É tipo um abracadabra. Jesus, eu te aceito como Salvador, pronto, você está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo, você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você, ele já morreu na cruz. Gente, não é desse jeito. Não é assim. Quando uma pessoa aceita Jesus, o que ele está querendo fazer? O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma verdadeira aliança com Deus, dizendo, Deus, eu decido a partir de hoje negar a mim mesmo e seguir os passos de Cristo. Eu decido a partir de hoje ser um cristão. Eu estou tomando uma posição, uma conduta. Jesus, a partir de agora eu sou um cristão. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando me tornar um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a palavra que Jesus quer que você ouça. Essa é a palavra que Jesus quer que você execute. Querido, escute uma coisa: as pessoas estão morrendo de fome. Você não pode virar o rosto para isso. A igreja não pode virar o rosto para isso. A igreja tem que ser forte na ação social. E as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. A igreja não pode virar o rosto para isso. A igreja tem que buscar os perdidos. Senão a igreja, ela se torna uma igreja morna, como era a igreja de Laodiceia, bem pontuada ontem no culto pela Bispa Cida. Querido, preste atenção. A igreja de Laodiceia, ela parece muito algumas igrejas da atualidade. Igrejas bonitas, suntuosas, instrumentos maravilhosos, músicos bons, iluminação colorida, sabe, tudo muito bonito, cadeiras, bancos, tudo muito bacana, vidros, mármores, sabe, candelabros,
tudo muito bonito, televisão, rádio, mídia, tudo muito legal, tudo muito inchado, tudo muito bonito, tudo muito suntuoso, igual o templo de Jerusalém, tudo muito suntuoso, mas está morna, não tem ação social que condiz ao seu tamanho, não tem ação social que condiz ao seu tamanho e aos seus recursos. Pastor de outro ministério, atente para as palavras de Jesus. Atente para as palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Atente para as palavras. Eu não quero falar bem de mim, jamais. Misericórdia. Mas eu quero melhorar. Eu, enquanto pastor, eu quero melhorar. Eu sempre vou achar que eu fiz pouco. Eu sempre vou achar que eu fiz pouco, porque sempre tem uma dracma perdida por aí. Então eu preciso procurar as dracmas. Eu preciso procurar as ovelhas. Achar os filhos pródigos. Eu queria que você que é da nossa igreja, os da Batista Aliança, eu quero propor mais envolvimento no social da igreja. Eu estava esperando passar a pandemia para a gente voltar com o nosso sopão, porque o sopão é muito importante, é um trabalho onde nós fazemos sopa aos sábados e vamos à noite, na madrugada, entregar comida. Mas na verdade nós estamos fazendo o cristianismo por completo, levar comida para as pessoas que precisam, levar água para as pessoas que precisam, mas também salvar aqueles que estão perdidos, levar a palavra de Deus. Quando nós entregamos sopa na rua, você vai ficar assustado, mas eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Quando nós entregamos sopa na rua, sabe que as pessoas pedem água para beber. Moradores de rua não têm água. E às vezes existe um preconceito. Eu não vou levar comida na rua porque são todos drogados, são todos nóias, viciados em crack. Isso não é verdade. Tem famílias que estão morando debaixo da ponte porque não tem recursos financeiros, precisando de uma igreja lá, de uma igreja ativa, de uma igreja de ação. Igreja não pode virar os olhos para isso. Então, ao pessoal da nossa igreja que está se envolvendo com o nosso sopão, eu ia esperar passar a pandemia, mas eu não vou mais esperar. Nós já estamos nos organizando lá na nossa sede para voltarmos a fazer as sopas. Eu vou te falar, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós resgatamos muitos moradores de rua e demos para eles uma identidade, porque eram as dracmas perdidas. Só que eu sozinho não posso fazer nada. Posso fazer sim, mas o que eu posso fazer é muito pouco. Mas juntos, nós somos um exército forte. Então eu quero que você se envolva. Eu não quero de maneira alguma, eu não quero convocar uma pessoa, um por um, falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, eu quero que vocês procurem o social da nossa igreja. Procurem e digam, eu quero me inscrever no projeto Sopão. Eu quero ser aquele que vai na rua entregar, eu quero ser aquele que vai atrás de alimento, eu quero ser aquele que vai fazer as comidas, eu quero fazer parte do grupo de oração. Não só do sopão, mas do café da manhã também, porque engloba tudo. Eu quero fazer parte. E você que é de outra igreja é convidado a estar lá conosco, na Rua Santana 113, no bairro Paulicéia, onde nós fazemos as comidas na nossa cozinha. Você é convidado. Onde nós juntamos cestas básicas e entregamos. No culto de ontem nós separamos, acho que tinha 11 cestas básicas em caixa, mais alimentos. Onde nós oramos e já saímos entregando. E eu vou te falar, bispo, 11 cestas básicas é o suficiente? Não. 100 é o suficiente? Não. 1000 é o suficiente? Não. Por isso essa ação não pode ser só da nossa igreja. Essa ação tem que ser de todas as igrejas cristãs, de todas as igrejas evangélicas. Amados e amadas, tem dracma perdida por aí, tem ovelha perdida por aí, tem filho pródigo
desviado. E os líderes estão brigando para ver quem está certo no tocante à teologia. Não pode falar de dinheiro, não pode falar de prosperidade, só pode falar de salvação. Não, salvação é coisa do passado, tem que falar de bem-estar. Eu vou dizer, vocês estão todos certos e ao mesmo tempo estão todos errados, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Se você é cristão, tem que ter cristianismo. Não existe cristianismo sem frutos. Não existe nem enquanto igreja, nem enquanto homem de Deus ou mulher de Deus. Não existe cristianismo sem atitude, sem ação. Isso é balela. Jesus não morreu na cruz para você ser rico. Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Quem quiser crer e se batizar e ter uma conduta de cristão vai vencer e vai ser salvo. Jesus disse, eu venci o mundo. Amados, essa é a pregação de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Eu sei que essa pregação não alegra você que não é da minha igreja. Eu sei que eu sou muito criticado, sou muito atacado por pessoas que não são da nossa igreja. Mas você que é da nossa igreja, enquanto seu pastor, estou dizendo para você, cristianismo é assim que funciona. Não existe cristianismo vazio, cristianismo formal. Não existe, sabe, crente formal. Crente formal é a igreja de Laodiceia. Crente formal é a igreja de Laodiceia. Você que é de outro ministério, que tem a sua igreja tão linda, ou pequena também, porque igreja não é tamanho, não é riqueza, a igreja é o que ela faz. Querido, o templo não vai subir, nem o templo de Salomão subiu. Jesus profetizou contra o templo falando, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão tão preocupados em colocar os melhores instrumentos, as melhores luzes, os melhores bancos, ar-condicionado. Vocês estão tão preocupados em fazer playground para as crianças. Eu vou dizer uma coisa para você, nada disso vai subir. Não vai ficar, irmão, pedra sobre pedra. Jesus está voltando. Me perdoe meu desabafo, mas é que eu estou vendo pessoas brincando com o cristianismo. Pessoas brincando com o cristianismo. Amém, queridos? Então, quando você ouvir uma mensagem que fala de prosperidade, escute. Escute. É verdade, Deus prospera. Aquele momento é o que você precisa ouvir. Quando você ouvir uma prosperidade de salvação, escute. É verdade, Deus salva. Cura e liberta. Então, querido, uma pregação só não pode falar de dois assuntos. Às vezes é um assunto aquele. Então, pare de ser crítico e seja mais cristão. Amém, amados? Beijo no coração.